Muito bem. Bom, vamos lá. 3 horas, estamos um pouco atrasados, mas vamos lá. Eu não quero ficar muito tempo nessa palestra. Normalmente eu faço aí palestras mais longas e tal, né? Então eu quero deixar essa um pouco mais simples hoje, mas espero que seja útil para vocês aí o conteúdo, tá bom? Então, resolvi falar sobre otimização para queries remotas. As famosas queries usando o Linked Server, né? Isso é muito utilizado, é um recurso problemático, eu diria, e eu separei algumas demonstrações aqui para a gente trabalhar juntos, estudar, entender algumas coisas importantes em relação à performance para essas queries, beleza? Bom, um pouco de informação sobre mim aí. Então, meu e-mail, meu querido e-mail do Ball, que a galera insiste em me zoar por causa disso, mas eu gosto dele, continuo utilizando. De vez em quando eu troco, coloco um do Hotmail, mas ainda gosto desse do @ball. Meu nome é Fabiano, eu trabalho numa consultoria de, de banco de dados, eu sou engenheiro de projetos lá, e basicamente trabalho com dados no geral. A maior parte dos projetos que eu tenho trabalhado ultimamente, sim, tem relação com SQL Server de alguma forma, mas não necessariamente exclusivamente SQL Server. Então, tem muito desenvolvimento, tem cada vez mais, claro, nuvem, né? Então, e seus agregados, Azure Search, cada vez mais Big Data e recursos de dados na nuvem no geral, tanto para Microsoft, Google e AWS. Bom, se vocês estiverem assistindo essa apresentação, a gravação, e tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade para me mandar um e-mail, beleza? Tá aí meu contato, meu Facebook, mais um pouquinho sobre mim, algumas informações importantes, principalmente essa aqui, falando sobre esse podcast que eu gravei faz quase um ano já que o último episódio foi publicado, mas os episódios que foram publicados ficaram muito legais mesmo, e fica aí a dica para vocês, beleza? Então, algumas entrevistas que eu fiz, algumas dicas técnicas, dica de leitura de livro. Então, dá uma olhada no podcast, lá no meu canal no YouTube, e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Se vocês se interessam ah, no, nesse mundo dados, não tenho dúvida que vocês vão gostar do conteúdo que está lá no podcast, beleza? É isso, vou seguir a vida aqui e nós vamos falar sobre Linked Server. E eu quero mostrar algumas coisas e conversar com vocês sobre eles, sobre essas queries remotas. Se vocês tiverem dúvida, eu estou com o painel aqui do lado, o chatzinho aberto, então gosto um pouco de performance, sim, Hélio. Vou, vou deixar ele aberto aqui, então as meninas estão me ajudando aí também para moderar. Se tiver alguma coisa que elas precisarem me chamar, elas vão interromper. Mas eu vou tentar ficar de olho aqui no painelzinho de chat para ver se tem alguma pergunta que eu tenha que parar e responder imediatamente, beleza? Eu também devo deixar alguns minutos no final aí da palestra para a gente conversar sobre o que foi apresentado, mas se vocês tiverem dúvida ao longo do que eu estiver falando, pode ficar à vontade para me interromper no chat lá. Muito bem, vamos lá. O que eu separei aqui, o que vai estar disponível lá para vocês, tá? Vai estar disponível essa pastinha aqui, que tem um arquivinho lá que tem basicamente as demonstrações que eu quero fazer, e outros arquivos úteis. Então, aqui eu crio uma tabela numa instância que eu vou utilizar para teste, crio essa tabela também na outra instância, e aqui roda um Ruiz Active, blá, blá, blá. Mas o arquivo principal é esse aqui, vocês vão ter acesso a ele de alguma forma. Eu não sei como vai funcionar em relação à plataforma. Ah lá, já perguntaram. Eu não sei, cara, como que eles vão disponibilizar isso, mas de qualquer forma eu devo colocar no meu blog lá também, então blogfabiano.com,
dá uma olhada lá amanhã, que já deve estar lá, e aí você pode baixar os arquivos por lá também, beleza? Muito bem. Vamos lá. Então, esse primeiro arquivo otimização para Linked Server, eu quero começar a falar sobre ele e mostrar algumas coisas. Vamos lá. Eu, como sempre, utilizo o banco de dados Northwind nas minhas demonstrações. Então, já criei essa tabela aqui, então não vou criar de novo. E a primeira demonstração que eu quero fazer, uma coisa que você precisa tomar cuidado em relação à performance dessas queries, é para quando você está utilizando uma conexão Linked Server, DSQL Server, a observação, eu só vou considerar para essa palestra SQL para SQL, tá? Então, essa é a grande maior parte do uso, pelo menos pelo que eu tenho visto por aí, de Linked Server, é de um servidor, de uma instância para outra instância SQL Server. Eu entendo que tem outros cenários, sim, mas eu só vou considerar as demonstrações e vou tratar sobre esse cenário, então, SQL para SQL. E aí, se você estiver utilizando o SQL 2008 R2 ainda, coitado de você, mas se você ainda estiver utilizando, você precisa tomar muito cuidado em relação a uma coisa até chata, eu diria, que é a permissão do usuário que está sendo utilizado para logar lá no Linked Server. Olha só. Então, eu estou conectado aqui, ó, na minha instância SQL 2019, tá vendo? E aí, eu vou rodar uma query, que é essa daqui, e que, reparem que eu estou acessando aqui uma tabela que está lá no SQL 2008 R2, beleza? Então, antes eu só vou confirmar que isso aqui está do jeito que eu queria, beleza? E aí, vamos lá olhar essa query. A query é relativamente simples, né? Eu estou lendo uma tabela, mas eu só quero aonde exista, e aí ele está passando aqui como referência, né? Essa coluna aqui é dessa tabela, então eu só quero onde exista os employees IDs que estão aqui na Big History, e aí ele vai lá então na tabela Employees Big, e aí aplica esse filtro aqui para só esse cliente. E eu também, esse empregado, né? E eu também estou aplicando um filtro aqui, ó, lá na tabela remota, que eu só quero o first name igual a blá blá blá, Nancy, ok? Like alguma coisa. Se eu rodar essa query, e eu vou rodar ela, e eu vou deixar o include actual execution plan aqui ligado, para a gente ver o plano de execução, vocês vão reparar no seguinte. Beleza, já foi. Não era para ser tão rápido assim, mas beleza, foi. Deixa eu limpar aqui. Esse é 2017, ok. Tudo em relação à performance, tanto para queries com ou sem linked server, começa olhando no plano de execução, tá? Então, eu vou começar, óbvio, olhando aqui no plano de execução. Estou lendo a mensagem do Henrique aqui, eu passando muita raiva com linked server para a Oracle aqui na empresa, estou na esperança de ver algo que me ajude aqui. Eu acho que vai ajudar sim, tá? Migra para SQL que resolve, é justo. Então, olhando nesse plano de execução, que mostra, então, o que o SQL está fazendo para responder a pergunta que você fez aqui com esse código, eu já consigo identificar aqui, então, que, poxa, tem um custo aqui, ó, de 100% do tempo estimado, pelo menos, mas o maior custo de operação que está sendo executado aqui é essa leitura nessa tabela aqui, né? Então, a SQL está varrendo essa tabela, class thread index scan, e aí depois está retornando 0 linhas, né? Porque o resultado aqui, ó, vamos ver, não veio nada, tá vendo? Então, ele leu todas as linhas, vamos ver quantas são. Ó, 1 milhão de linhas, para depois, na hora que ele fizer o join, ele perceber que não tem nada que tem aqui que exista aqui. Então, esse é o tipo de coisa que já me chama atenção, assim, eu penso, poxa, não está muito bom. E outra, então, vamos continuar a execução do plano aqui. Para cada linha que ele escaneou aqui, ele aplicou um hash aqui, e aí depois de aplicar o hash, provavelmente nesse hash ele já pegou só os valores distintos de Employee ID, o que faz sentido, né?
digamos que tenha lá na Orders Big uma linha com Employee ID 1, outra linha com Employee ID 1, outra linha com Employee ID 1, uma outra linha com Employee ID 2. Ele precisa perguntar se o Employee ID 1 existe aqui 3 vezes? Não, né? Então, ele pega e só, com base só no que tem de Employee IDs distintos, aí vai lá. Então, foi esperta essa otimização aqui que ele fez com o aggregate, nem sempre o SQL faz isso sozinho. Mas então, ao invés de fazer 1 milhão de SICs aqui, né, de acessos a esse remote query, o que ele fez foi 8.589 apenas, né? Mas beleza. Aí, depois de fazer isso, ele não retornou nenhuma linha, tá vendo? Se eu parei o mouse em cima da setinha aqui, você pode ver lá que o actual number of rows está 0. E aí, então, para cada linha de Orders Big History, o que ele fez aqui? E aí, essa é uma das coisas que você vai ter que fazer toda hora quando tiver uma query que acessa um objeto remoto. É ver qual a query que o SQL está enviando para esse servidor remoto. Aqui, por exemplo, ó, se eu parar o mouse em cima do Remote Query, a gente já consegue observar ó, que a query que ele mandou foi essa, ó, select 1, legal, interessante. Ainda aqui, né, eu tenho colocado asterisco aqui, ó, tá vendo? Ele trocou internamente, ele não mandou asterisco, ele mandou... Asterisco não, né, asterístico, que é uma forma bem mais legal de falar esse caractere. Ele trocou para 1, né, ok, tudo bem. E aí, o que ele fez? Acessou lá, então, a tabela dos employees big, aí aplicou um filtro de first name, que é aquele filtro que está lá, né, com like. E aí, ó, aplicou mais um filtro em employee ID com um ponto de interrogação. E esse ponto de interrogação vai ser justamente o valor que vai vir aqui da parte de fora do loop, né? Beleza? Muito bem. Então, vamos rodar essa query de novo e pegar o tempo que ela demorou, exatamente o tempo que ela demorou lá via profile. Então, vou abrir um profile aqui. Vou logar no 2019 mesmo, vou dar um run aqui. E vamos ver quanto tempo vai demorar aqui, que a gente olha no... Beleza, então deu 1.5 segundos mais ou menos, usou lá 953 de tempo de CPU também. Agora, olha só o que eu vou fazer. Eu vou pegar e vou ir lá na Linked Server, no usuário que está sendo utilizado para conectar no Linked Server, e eu vou definir ele como sysadmin. Como assim, Fabiano? Não entendi. Ó, eu tenho aqui, então, no meu 2019, um Linked Server para o 2008 R2. E, se eu olhar aqui em Security, eu estou usando, conectando lá no 2008 R2, usando esse usuário, Test User 1. E esse usuário Test User 1, olha só o que ele pode fazer aqui. Nada, tá vendo? Ele não é sysadmin, não é nada. Ele consegue acessar o Northwind e ele tem permissão de data reader só. Beleza? Agora, por que é 2008 R2? Isso significa que o SQL, esse usuário não tem permissão para acessar as estatísticas da tabela. E isso faz toda a diferença. Como assim faz toda a diferença? Pois é, isso mudou no 2012 para frente, tá? Mas, ó, para ficar mais fácil para vocês entenderem, eu vou definir como sysadmin aqui esse usuário. Ele tem que ser DB owner ou sysadmin para ter acesso à estatística, tá? Eita. Não era para demorar isso, não. Será que eu tô conectado? Eu que dei o enter aqui, acho que eu caguei a query. Vamos tentar de novo. Foi? Então agora eu vou dar só um refresh aqui para vocês verem. Ele provavelmente deve ter definido como... Olha lá, agora ele é sysadmin. E aí eu vou rodar exatamente a mesma coisa, beleza? Vamos ver quanto tempo demorou agora? Tá lá. Demorou, ao invés de 1 ponto alguma coisa segundos, demorou 35 milissegundos. Nossa, que diferença absurda. O plano deve ter mudado completamente. Vamos olhar aqui o plano. Sim, o plano mudou completamente. Um plano estava primeiro acessando Orders Big History, fazendo scan nela, para depois, para cada linha, ele acessar o Remote Query, lembra?
Agora o otimizador decidiu fazer responder a query de uma forma completamente diferente. Ao invés de primeiro acessar a Orders Big History, ele acessou a Remote Query primeiro, e aí as linhas retornadas pela Remote Query ele juntou com a Orders Big History. Mudou a ordem de acesso às tabelas aqui, né? E aí, por que que ele fez isso? É porque agora ele sabe que esse filtro que eu estou aplicando de first name igual a blá, 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 vai fazer com que 8 linhas estimadas sejam retornadas. Ele retornou, na verdade, apenas 6, tá vendo? Então, a estimativa estava bem próxima da realidade. Agora, então, o otimizador pensou que, já que você vai retornar só 6 linhas daqui, 8 linhas daqui, então compensa eu acessar por aqui primeiro e depois, entenderam aí? Então, ter estatística para o otimizador é extremamente importante. Tem esse probleminha aí de versões anteriores a 2012, em que o usuário que está logando no Linked Server tem que ser Database Owner ou sysadmin para poder ter acesso às estatísticas. Beleza? Tudo bem, mais um aqui explicando sobre isso e tal, tal, tal. Então, esse é um ponto que vocês devem olhar para ontem, ok? Agora, vamos entender melhor aqui como que uma query remota é executada. Tem algumas coisas que eu gostaria que vocês entendessem aí e que vocês tomassem, soubessem como funciona para que vocês, quando chegar no seu ambiente e olhar um plano de execução, entenda o que ele pode estar fazendo e quais são as alternativas que você talvez possa utilizar, tá bom? Então, o que eu fiz aqui, ó? Eu estou criando uma tabela temporária aqui, estou inserindo 1.500 linhas nela, então ela vai ter do número 1 até 1.500. E aí aqui eu estou só usando string aggregate aqui para gerar as 1.500 linhas delimitado por vírgula, tá vendo? Bem legal essa função aqui, né? Tem muita gente que não sabia que existe isso. Acho que tem desde 2016 ou talvez até antes. Mas beleza, vamos criar aqui. Opa, deixa eu desligar o plano atual aqui, senão vai demorar muito. Beleza, eu criei a tabela, aí o que eu fiz? Eu peguei isso aqui, dei um Ctrl+C, e aí eu colei aqui, ó, tá vendo? Então, a query que eu quero usar para teste aqui é a seguinte, select lá no Linked Server, dessa vez lá no 2017, tá? Where employee ID igual a, aí eu dei um Ctrl+C e Ctrl+V aqui, então eu tenho aqui de 1 até um in gigante, tá vendo? Normalmente, quando você faz isso, olha só, vou abrir aqui e vou trocar para ser uma tabela local aqui, beleza? Se eu fizer isso aqui, o SQL provavelmente vai colocar todas essas 1.500 valores num operador em memória e vai fazer um join com ele, olha só. Employees Big não existe aqui? Tá, então vou conectar lá no 17 diretaço. Olha lá, ó. Olha só o que o SQL fez. O otimizador de consultas aqui no caso. Ele pegou todos aqueles valores do in lá, colocou numa tabelinha, uma área temporária aqui, e aí para cada linha, aí ele vai lá e faz um seek na tabela. Beleza? Agora, ele só faz isso se você está utilizando até 64 valores, se não me engano. Quer ver? 64. Deixa eu ir mais para frente aqui. Ó, eu vou colocar só 64, vou dar um enter aqui. Vamos fechar aqui o in. Ctrl L. Olha lá. Agora ele não fez, tá vendo? O constant scan. Vamos colocar mais um aqui. 0,65. Aí agora ele deve fazer. Tá lá. Então tem um threshold aí fixo de quantos valores ele aplica essa otimização ou não. Mas, Fabiano, enquanto ele não aplica, o que ele faz? Ele troca tudo por OR. Ou igual a 1, ou igual a 2, ou employee ID igual a 3, ou, então se eu colocar aqui só um pouquinho, ó, vai estar fácil de ver. Se eu parar o mouse aqui em cima, ó, olha só aqui no seek predicate, o que ele fez. Employee ID tem que ser igual a 1, ou igual a 2, ou igual a 3, ou igual a 4, tá? Aí beleza. Então, eu estou pesquisando 1.500 valores. Agora, quando é num servidor remoto, ele não faz aquele truquezinho do constant scan, tá? Então, ó, se eu rodar essa query, vou ligar o plano de execução atual aqui e vamos olhar o que foi gerado lá.
Beleza? Foi. Ó, só tem um remote query. Se eu parar o mouse aqui em cima, olha só o que ele fez. Ele gerou uma query gigante, tem um pontinho aqui, porque é muito grande. Então, ele vai acessar lá a tabela, where employee ID igual a 1.500, ou igual a 1.499, ou igual... Imagina o tamanho do bicho que foi gerado e foi enviado pela rede lá para o servidor, certo? Então, eu vou pegar aqui o profile e vamos ver o que foi executado lá no 2017. Então, aqui eu tenho um profile conectando no 2017. Vou rodar essa query aqui de novo. E olha só. Lembra que eu falei que ele acessa a estatística? Ó, pois é, ó, esse aqui é o linked server acessando a estatística e tal, para pegar a informação. Aí agora ele começou a rodar a query aqui, ó. Starting, e aqui é completed. Então, vou clicar aqui para vocês verem o tamanho da query. Aqui. Vai até demorar para printar, mas isso tudo foi trafegado na rede, né? Agora, essa é a melhor opção para executar essa consulta? Eu acho que não, tá? Por alguns motivos. Primeiro, quando você acessa ou um ou outro, o SQL começa lá do nível raiz, intermediário, folha e tal. O texto também da query é muito grande para ser trafegado, para compilar esse plano também está tendo um custo razoável, então não é legal. Mas foi isso que o SQL fez, e o que eu queria mostrar aqui é que como você pode fazer para poder ver qual query que foi gerada e qual o custo dela lá no servidor Linked Server. Agora, ó, olha essa outra opção. Ao invés de acessar where in todos os valores, eu vou colocar um exists na tabela temporária, que tem todos os valores, beleza? E aí eu vou rodar isso daqui e vamos ver o que ele vai fazer. Vou limpar aqui. Vamos lá. Olha só o que o SQL gerou agora. Eu estou no profile lá do 2017. Tá vendo aqui o tanto de código que foi executado? Pois é, o que ele fez foi o seguinte, ó. Vou pegar aqui onde ele começou a execução. Beleza, aqui. Olha só, ele começou aqui, select from employees big, where employee ID igual a, tá parametrizado, tá vendo? E esse valor de P1 aqui, ó, ele vai passar 1. Então, ele chamou só para o valor 1, e depois ele chamou para o valor 2, para o valor 3, 4, e por aí vai, até 1.500, beleza? Então tá lá, ó, todos os SP execute aqui. Por que foi interessante fazer isso? Ora, porque o que ele teve que trafegar na rede, tudo bem que ele fez 1.500 pequenas execuções, mas cada uma dessas 1.500 pequenas execuções, ao invés de passar a query inteira, ele passou só o parâmetro que mudou, né? Então, por isso que ele prepara a query antes e depois dá um SP execute, só trocando os parâmetros. Eu, de novo, não sei se isso é uma boa coisa, não, dependendo do seu ambiente. Considere o seguinte, que esse meu linked server é um SQL database lá no Azure, beleza? Ou seja, e esse SQL database está hospedado lá no Japão. Ou seja, latência é um negócio extremamente importante para mim. Então, quanto menos eu ficar bate e volta, bate e volta, bate e volta, bate e volta, melhor, certo? Porque aí não tem essa influência da latência tão grande. Então, o que eu estou querendo dizer é melhor eu ir lá e chamar todas as linhas de uma vez só e devolver tudo em um pacote de rede grande do que ficar fazendo várias aquisições pequenas, entendeu? Então, dependendo do seu cenário, do seu ambiente, você não quer que ele faça essa otimização de para cada linha, e aí se a gente olhar aqui no plano, né, ó, dá para ver bem o que ele fez, ó. Para cada linha da tabela temporária, ele vai lá e pum, chama remote query. Isso aqui vai retornar 1.500 linhas, então ele vai executar esse operador aqui 1.500 vezes. Será que não era melhor ele passar as 1.500 linhas de uma vez só, em um bloco de rede só, processar isso tudo lá e me devolver de uma vez só? Então, essa é uma alternativa que talvez você queira considerar, entendeu?
Uma forma de fazer isso é, ao invés de utilizar esse acesso ao objeto remoto com essa sintaxe, ou seja, nome do linked server, nome do banco, esquema e tabela, você pode usar Open Query, certo? Então, Open Query aqui, eu estou falando, olha, eu quero que você rode essa query, e aí está lá o textão, tá vendo? Aonde? Lá no 2017. Então, se eu fizer isso, primeiro que ele vai pegar esse texto e enviar para o SQL, e aí lá, o SQL 2017, no caso, o otimizador vai pensar, opa, estou recebendo uma query qualquer aqui, como se fosse de qualquer aplicação, de uma conexão normal. Como é que eu faço para rodar essa query? E aí, nesse caso, ele vai criar aquele constante scan, lembra? Porque não é remoto mais, é uma query local. Então, o que eu estou fazendo aqui é executando tudo do lado do linked server. Então, olha só, vou rodar isso aqui, vamos de novo lá no 2017, vou limpar aqui. Feito. E aí, olha só o que eu tenho agora. Só uma chamada, tá vendo? E olha aqui o tanto de reads que ele fez. Demorou só 99 milissegundos para rodar isso. E ó, veio realmente o texto enorme da query. Eu vou dar um Ctrl A, Ctrl C aqui. Vou colar e vou rodar isso aqui lá no 2017 para vocês verem qual o plano de execução que foi gerado. Olha lá, é aquele plano... Opa, estou no 17. Ah, aqui eu rodei 8R2, tá? Desculpa, é 17. Feito. Beleza. Tá lá, ó. É o... Isso, é o constant scan. Lembra que eu falei quando ele usa mais que 65, mais que 64 valores, ele faz essa otimizaçãozinha e tal. Então, tá aí mais uma coisa para ser considerado, tá? Vou recapitular. O SQL pode, então, processar tudo local, pode processar um pedaço local e fazer várias chamadas remotas, ou ele pode processar tudo no remoto e depois trazer o resultado. Beleza? Então, dependendo do que você quer fazer, você tem essas três opções que você pode tentar manipular e forçar. Tá bom? Por exemplo, olha só, eu estou usando a mesma query, sem o Open Query. Eu peguei aquela mesma query que faz N chamadas, então, lembrando, para cada linha daqui, faz uma requisição aqui. Só que agora eu estou forçando para que ele faça um merge join. E aí, se eu fizer isso, o SQL, vamos lá no 2017 de novo, olha só, tá vendo? Eu tive a mesma performance. E agora ele fez uma chamada só, tá vendo? Ah, Fabiano, mas como assim? O plano mudou, agora ele fez um merge, e agora, por causa do merge, do algoritmo, ele consegue fazer isso, entendeu? Então, é algo que eu testaria, que eu já testei, que eu já forcei para queries remotas, para evitar esse comportamento de acessar lá o servidor remoto várias vezes, porque isso vai acontecer quando você tiver um loop join. Então, para cada linha do outer loop, ele vai fazer um SP execute na linha do inner loop, no caso. Beleza? Muito bem. Deixa eu dar uma olhada nas perguntas aqui. Onde encontra o curso dele? O Roberto está perguntando. Digita curso Fabiana Amorim no Google, você deve achar. Se você não achar, me avisa em algum lugar aí no meu blog, no WhatsApp, Facebook, que no LinkedIn, que eu te mando o link, tá? Mas digita lá. Meus cursos estão publicados na Power Tuning. Tem o link aqui no slide. Tá? cursos.powertuning.com.br, beleza? E a gente tem mania, né, em português de falar tuning, mas toda vez minha professora me corrige, correto, é tuning. Já que você vai falar power, o correto seria falar power tuning. Aí aqui tuning fica meio viadinho, parece, né? Então, o certo então é power tuning, beleza? Muito bem. Então é isso. Eu gostaria que vocês entendessem isso que eu mostrei, beleza?
que você pode executar em um lugar, em outro lugar, e como influenciar, tá? Beleza, vamos lá. A outra demonstração que eu quero fazer aqui é a seguinte, ó. Digamos que eu tenha essa query. Select employees, where first name igual a Nancy. Então, só vai retornar uma linha, beleza? E o birth date dela aqui é 1/1 de 2020, beleza? Só que então o que eu estou fazendo? Com base nessa linha, eu só quero ela caso employees birth date, então esse caso, esse valor aqui, né? Vamos trocar ele aqui, ó, 2020, 0101. Então, esse valor seja utilizado e ele esteja entre, né, birth date lá da minha query remota, esteja entre esses dois valores. Ok? Então, o que eu esperava, é isso que eu estou pedindo. Eu quero o quê? SQL, leia employees. A hora que você identificar qual é o valor de birth date, passe ele como parâmetro aqui para essa coluna, e aí para cada valor, você execute essa subquery aqui. Correto? Se aqui retornar 5 linhas, ele vai pegar o outro valor e chamar aqui de novo, o outro valor chama aqui de novo, o outro valor chama aqui de novo. Certo? Ele consegue fazer isso, a gente viu lá com o loop join. É a mesma coisa do top, da tabela temporária lá. Ele pegou o valor 1 e chamou a remote query para o valor 1. Depois ele pegou o valor 2 e chamou a remote query para o valor 2. Só que olha só o que o SQL vai fazer aqui, ó. Vou rodar e vamos olhar lá de novo no profile o que foi gerado lá do lado do SQL 2017. Olha só. Ó, achei a query aqui, ó. Vou pegar ela aqui e vou colar aqui só para ficar mais fácil da gente ver. Vou formatar aqui. A query que ele gerou lá do lado do linked server foi essa, ó. Vai lá, pega a tabela employees big e retorna todas as linhas aonde birth date for menor do que 1 de 2050. Ou seja, se tiver 1 milhão de linhas com o valor 2001, ele vai retornar, só que eu não preciso dessa linha, porque o birth date da Nancy aqui é 2020. Então, eu esperava que ele pegasse esse valor 2020 e passasse como parâmetro para a query remota. Manja, fizesse alguma coisa assim, ó. Birth date, vai ter que ser blá, 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 e birth date maior ou igual, certo? Esse valor aqui. E aí é muito melhor, porque ele está lendo muito menos linhas, um filtro muito mais seletivo, concorda? Pois é, mas não foi isso que ele fez. Então, mais uma vez, como é que você sabe? Bom, é só olhar aqui no plano de execução, parar o mouse aqui em cima do Remote Query e ver o que ele está fazendo. E aí você tem que pensar, infelizmente. Poxa, se eu estou passando um birth date como parâmetro, por que ele não enviou essa informação e filtrou a query com mais eficiência? Certo? Às vezes o otimizador vai errar assim mesmo. E aí você tem que ajudá-lo, tá? Olha só, eu vou deixar uma do lado da outra aqui, ó, só para vocês ficarem tão tristes quanto eu. Concorda que as duas queries são equivalentes? Uma eu uso exists e a outra eu faço um cross-apply com top 1. E eu não estou lendo nada desse cross-apply, tá vendo? Eu estou lendo só da employees, porque aqui eu também só estou lendo da employees, né? Então, eu quero employee, where first name igual a Nancy, mas somente se existir esse birth date nessa subquery, nessa tabela, certo? Então, isso aqui está fazendo exatamente a mesma coisa do que isso aqui. Só que olha só o plano que esse cara aqui gera. Tcharam! Lembra que eu falei que eu estava esperando isso aqui? Que ele pegasse o valor do birth date que está vindo aqui como parâmetro e passasse para cá? Pois é, agora ele fez isso. Viu? Então, às vezes, reescrever a query para fazer o código de um jeito diferente
te ajude e você consiga ter um ganho de performance por conta disso. Ah, mas qual a diferença de performance dessas duas queries, Fabiano? Vamos mostrar aqui para vocês. Vou rodar as duas juntas aqui. Nesse caso aqui, ó, aparentemente foi a mesma coisa, né? Mas lembre-se, esse aqui é o número de reads que foi feito no 2019, mas e as leituras que foram feitas lá no 2017? Então, um fez 11 leituras de páginas e o outro fez... Vamos achar ele aqui. Nem sei onde está aqui. Não é esse. Também não é esse. Anyway, fez mais. Teria que achar aqui, tá? Beleza? Ok. Deixa eu ver que tem uma pergunta aqui. O Ariel tá falando que... Franco primeiro. Franco, o custo da query com linked server que você usou como exemplo é o mesmo quando utilizamos sinônimos? Sim, exatamente a mesma coisa, tá? Você vai ver o remote query lá como operador e internamente é a mesma coisa. O Ariel está perguntando, Fabiano, tem um cenário aqui onde o SQL de BI acessa uma réplica de leitura com application intent read-only e algumas vezes a consulta não consegue ler a estatística desse servidor, ocasionando erro na query. Já pegou algo assim? Cara, eu já vi isso sim, que a estatística não conseguia ser acessada num linked server, numa réplica. Eu confesso que eu não sei se tem relação com o linked server, tá? O que eu estou querendo dizer é que se você utilizasse acesso à tabela pela sua aplicação direto, sem que seja via linked server, também ia acontecer esse problema. Então, sim, eu já vi isso, mas eu não acho que tem relação com o linked server. Se você utilizar com Open Query funciona, porque daí não tem mais influência do otimizador de consultas. E isso que eu queria ter deixado claro quando eu mostrei isso aqui. Porque o que você está pedindo com o Open Query é simplesmente, ei, SQL 2017, rode essa query e me dê o resultado. Quando você acessa com o linked server assim, o que você está falando é, ei, otimizador de consultas, valide de acordo com a estatística se compensa executar tudo lá ou se compensa trazer tudo para cá e depois executar aqui, entendeu? Ou se acessa primeiro esse objeto e depois aquele. Então, quando você faz via Open Query, não tem otimizador de consultas no client, na SQL 2019, aqui nesse caso, pensando em como acessar essa informação. Ele simplesmente vai ler o que está recebendo do otimizador de consultas do 2017, nesse caso, que pensou e fez para ele. Legal? Então, vamos lá. Vou seguir aqui. Então, mostrei esse caso do cross-apply. Fica aí essa dica, tá? Uma outra coisa que você pode tentar fazer, que eu já fiz também, que é bem legal, é pensar no seguinte. Digamos que... vou voltar na query aqui, ó. Essa query, ela acessa a tabela employees local, ou seja, 2019, e acessa a tabela employees big remota. Agora, e se eu fizesse ao contrário? Ou seja, acessasse a employees de lá do 2017, voltando para o 2019, e aí employees big, eu já estou rodando lá em 2017, seria local, posso até tirar isso daqui, né? Entenderam aí o que eu fiz? Eu inverti a ordem das tabelas aqui, né? Employees aqui continua sendo no 2017. Então, o que eu teria que fazer é lá no 2019. Então, lá no 2017, eu crio um linked server de volta para o 2019 e aí inverta a ordem das coisas aí, entendeu? Talvez isso te dê um ganho de performance, porque a tabela employees aqui nesse caso, ó, ela é minúscula, certo? Então, ela tem, vou rodar aqui, ó, ela tem 9 linhas, tá? Então, o que ele vai fazer é, de lá do 2017, ele vai pegar essas 9 linhas e jogar para lá, processar o join lá e te devolver o resultado. Entendeu? Então, também tem essa opção. O SQL, eu vou recapitular. O SQL pode acessar um pedaço local e o outro remoto.
e aí processar os dois. Ele pode pegar o pedaço remoto, trazer tudo para local e aí processar aqui tudo local. Ele pode pegar o pedaço local, jogar para o remoto, processar tudo lá. Ou você pode ir lá no remoto e processar tudo lá pegando do local. Entenderam aí? Então, isso tudo vai influenciar na performance e é algo que você deve testar para poder fazer o teste. Então, por exemplo, o cara que falou aí, eu tenho um Oracle, eu queria ver se dá para melhorar. Ao invés de rodar do SQL para o Oracle, não dá para rodar do Oracle para o SQL? Lá deve ter um jeito de acessar também do Oracle, criar um linked server para o SQL. Aí deixa o custo de processar essa query lá para o servidor Oracle, não deixa para o SQL, entendeu? Talvez seja uma máquina que tenha mais recursos de hardware, por exemplo, e aí lá vai ser mais rápido por conta disso. Tem que levar isso em consideração também, né? Ok. Outra demonstração aqui, estamos quase terminando. Na verdade, eu já deveria terminar, né? Já deu o horário. Mas eu acho que essa é a última palestra, certo, Letícia? Confirma para mim. Essa é a última palestra do dia, né? Posso continuar mais 10 minutos? Sim? Não? Vou continuar até alguém me derrubar. Olha só, como você... Nesse exemplo, eu quero mostrar como você deve prestar atenção na query que foi gerada, que está sendo executada lá do lado do servidor remoto. Olha só o que eu estou fazendo nessa query. Select nessa tabela, employees big, beleza? Mas eu quero apenas as linhas aonde o ano da data for maior ou igual a 2040. Certo? Beleza, vamos lá. Vou rodar isso aqui. Vamos ver quanto tempo vai demorar. Deixa eu ir lá no 2000. Deixa eu limpar os profiles aqui. Então, esse aqui lá no 2019, aqui então, onde está rodando a query, ele começou. E ele começou a rodar a seguinte query lá do lado do 2017. Vou pegar ela aqui e vou colar aqui. Eu vou formatar esse texto. Olha só a query que foi enviada para lá. Seleciona a tabela Employees Big e leia todas as linhas. Cadê o where? Cadê o filtro? Pois é. Pior, olha o order by aqui. Além de estar retornando todas as linhas, antes de retornar, ordena. Então, isso aqui vai gerar esse plano aqui horroroso, que vai ler todas as linhas, ordenar todas elas, devolver para você, para daí sim, local, no caso no 2019, ele finalmente ir lá e aplicar o filtro do ano. Tá vendo? Então, retorna todas as linhas ordenadas, aplica o filtro, descobre que não tem ninguém com esse filtro, e aí continua o plano. Então, assim, horrível, tá? Horrível. O que você poderia fazer para melhorar é, por exemplo, tirar o distinct. Vamos tirar o distinct aqui, porque eu tenho certeza que não vai duplicar, certo? Vamos ver como que ficou o plano agora. Olha só. Ainda tem select tudo sem where, porém já não tem mais order by, tá vendo? Menos mal. Ainda é ruim, porque lê todo mundo, mas pelo menos não precisa pagar a ordenação, ou seja, o seu distinct causou um order by do lado do linked server. E a outra otimização que você poderia fazer é, ao invés de trazer tudo para cá, para depois aplicar o filtro aqui, aplicar esse filtro lá, certo? E aí, nesse caso, para que ele consiga fazer isso, você não pode usar essa expressão here aqui, né? Então, você vai ter que fazer sem manipular a coluna, né? Fazer a mesma coisa, passando birth date maior ou igual a... Se você quer tudo que é maior ou igual a 2040,
Isso aqui responde exatamente a mesma query, né? Vou até deixar o distinct aqui, tá? Porque agora, olha só, o que ele vai gerar. Vamos ver. Ó, a primeira query demorou 18 segundos e a segunda demorou 120 milissegundos. Vamos ver o que ele gerou lá no 2017. Ele gerou esse texto aqui. Format. Que aí sim aplica o filtro, certo? Então, aí o plano de execução desse cara aqui é muito melhor, né? Porque ele vai aplicar o filtro e só vai retornar as linhas que satisfazem esse filtro. Daria para melhorar ainda mais? Assim, né? Se eu tirar o distinct, ele não precisa mais do group by. E aí, olha só como fica o plano, tá vendo? Vou deixar os dois aqui só para vocês verem. Então, a lição aqui aqui, né, eu não preciso fazer o distinct aqui que eu estou fazendo de alegre, porque eu sei que não duplica. A lição aqui, então, cara, dá uma olhada na remote query que foi gerada, só parar o mouse em cima do operador remote query, pegar aqui o remote query, se for um texto muito grande, ele vai truncar, tá vendo? Então, você pode clicar com o botão do lado direito aqui, vir em propriedades, e aí tem aqui a remote query, tá vendo? E aí aqui tem a query inteira. Dei um Ctrl C lá e colei aqui, beleza? Muito bem. Ou você pega via profile também, igual eu tô fazendo, tá? É isso, galera. Eu vou de fato ver se tem mais perguntas. Vou lá pro slide. Tinha mais uma demo aqui, mas fica para um outro dia. Uma coisa que vocês têm que tomar cuidado e que é o comportamento que ele faz. Só mostrar isso rapidão para vocês entenderem, ó. Eu tenho uma query que acessa a tabela orders big e eu acesso várias tabelas, faz de conta que são tabelas diferentes. Aqui eu estou acessando a mesma, mas faz de conta que são tabelas diferentes no linked server. Legal? Ele vai começar, olha só, dá um Ctrl L aqui, ele gerou um remote query aqui, certo? 2 remote query. 3 remote query. Beleza? É assim, para cada objeto externo que você está acessando, remoto que você está acessando, ele vai aparecer um remote query. E ele vai começar a execução dessas queries remotas lá no servidor SQL 2017, nesse caso, todas ao mesmo tempo. Beleza? O que eu estou querendo dizer com isso é que, olha só, se eu rodar esse trem e enquanto ele estiver rodando, eu ir lá no 2017 e ver o que está sendo executado, ó, agora não tem nada. Eu estou rodando um Ruiz Active aqui, ó, não tem nada, só tem o trace. Eu vou até parar ele para ele parar de aparecer ali. E não tem nada sendo executado, beleza? Então, beleza. Agora eu vou começar a execução dessa query. E olha só. Tá vendo aí? Ah, meu Deus, Fabiano, mas é o mesmo Session ID? Sim, ele está executando, utilizando Mars, várias queries diferentes na mesma sessão. Então, e se isso aqui estiver rodando em paralelo, faz as contas aí. Cara, o número de threads que uma query disparada pode gerar de demanda, de gargalo lá no servidor remoto é gigantesco. Beleza? Então, assim, muito, muito cuidado, tá? Com essas queries, acessando várias tabelas no Remote Query, porque pode ser que o impacto de rede, de número de queries rodando em paralelo lá no servidor remoto seja bem razoável, tá? A minha recomendação aqui seria testar as outras alternativas aqui, e ir rodando aos poucos, ou então, ao invés de rodar tudo lá, traz tudo para cá. Por exemplo, aqui sendo a mesma tabela, eu poderia jogar numa tabela temporária local e depois referenciar essa tabela local aqui, certo? Várias vezes. Porque daí não preciso ir para lá várias vezes. Sentiram aí, né? Mais ou menos a ideia. É isso aí. Beleza? É,
Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui nas perguntas. Deixa eu parar aqui o compartilhamento. Não, não quero new share. Stop share. Beleza. E aí, olhar as perguntas aqui. Se eu utilizar via OpenQuery funciona. Tá, ok, isso eu já vi. Então, o Hélio está perguntando, dias atrás peguei um job de servidor A, chama procedure billing get server no servidor B, e essa procedure do servidor B acessa procedure do servidor A. Puta merda. Vou repetir para quem não conseguiu entender. Ele tem um job que roda no servidor A, que acessa um objeto no servidor B, e esse objeto no servidor B acessa um objeto no servidor A. É sucesso, parabéns. Que mais? Vamos lá, pessoal, se vocês tiverem pergunta, estou por aqui. Muito bem, eu vi aí que mandaram um link para os treinamentos. Maravilha, obrigado. New message. Então, tem duas perguntas aqui. Você falará sobre implementação SQL Server? Guilherme, eu não entendi muito bem sua pergunta, cara. Se você quiser refazer com mais informação. Tá, e a pergunta do Franco eu já respondi. Muito bem. Bom, é isso, pessoal. Espero que tenha sido útil. Mais um comentário do Regi. Eu peguei um cliente que o desenvolvedor acabou criando o Linked Server para o mesmo host, só para executar uma procedure e trazer certos campos. Nesse caso aí, eu não sei se eu vou falar muito mal dele, não, porque eu acho que eu já fiz isso também, viu, Marcos? Ou Regis. Bom, beleza. É isso, pessoal. Mais uma vez, espero que Beleza. tenha sido útil. E se tiver pergunta, estão assistindo a gravação e está com alguma dúvida, vocês sabem onde me achar e estou à disposição, beleza? Fabiano, obrigada, viu? Pessoal, nós vamos convidar vocês para ir lá para a sala de network agora e também para ficar conectado no Instagram, que os sorteios já rolaram. A gente vai enviar lá quem foram os campeões aí, os ganhadores. Aguardo vocês lá. Obrigada, Fabiano. Por nada. Valeu, galera. Até mais.